Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. Sua mão fechou automaticamente em torno da falsa Horcrux. Mas, apesar de tudo, apesar do caminho escuro e tortuoso que ele via estender-se à sua frente, apesar do encontro final com Voldemort, que ele sabia que teria de ocorrer, fosse em um mês, ou um ano, ou 10, ele sentiu um novo ânimo ao pensar que restava um último e dourado dia de paz para aproveitar com Ron e Hermione. Ué, mas vai acabar assim? Não, 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 não. Sou eu, quase literalmente, e não me deixa pendurado aqui. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre Cliffhanger é uma ferramenta narrativa utilizada para criar suspense e tensão, fazendo com que o público crie uma expectativa de acompanhar o desenrolar da história. A ferramenta vem sendo usada desde sempre, mas o nome vem da novela A Pair of Blue Eyes, do escritor Thomas Hardy, publicada em capítulos entre 1872 e 1873 na revista Tinsley Magazine. Na história, um dos capítulos termina com um dos personagens pendurado em um penhasco, Cliffhanger. Os cliffhangers são largamente utilizados em todo tipo de história seriada, seja uma saga de livros, uma sequência de filmes, os episódios de uma série, especialmente os de fim de temporada, ou em telenovelas. Rita? Mas eu disse que esse artifício vem sendo utilizado desde sempre e isso é absolutamente verdade. Uma das histórias mais conhecidas a utilizar o cliffhanger é As Mil e Uma Noites, um título com mais de 1001 anos. Bom, eu não sei exatamente se eu diria que a história usa cliffhanger, mas a Sherazade com certeza usa. Para você que nunca leu As Mil e Uma Noites, primeiro de tudo eu te compreendo, esse livro é particularmente difícil mesmo. A narrativa acompanha a personagem Sherazade, Quem nasceu pra ser top nunca será Mara. que casou com um rei, mas o rei planeja matá-la na manhã seguinte. Então ela começa a contar uma história para ele dormir. Porém, ela sempre para a história na metade, ou cria uma cena pós-crédito para já deixar engatilhado o próximo filme do MCU, Mil e Uma Noites Cinematic Universe. De tal modo que o rei se sente obrigado a dar a ela mais um dia de vida, para que ela possa continuar a história na noite seguinte. E você não vai acreditar por quantos dias ela faz isso. Então isso quer dizer que não existe cliffhanger em uma história curta? É impossível usar essa técnica em um conto ou um livro que não vai ter uma sequência? Não, meu quase amigo. Existem cliffhangers até na metade de um capítulo ou no final de um parágrafo. Na verdade, você pode fazer isso até num vídeo no YouTube falando de cliffhanger. E eu vou explicar como fazer isso. Mas primeiro, vamos falar do que constitui de verdade um cliffhanger. Seguinte. Nem sempre que uma história pausa você tem um cliffhanger. Para essa tensão realmente acontecer, o autor precisa criar uma sensação de incerteza, e esse sentimento não pode ser respondido imediatamente. Um cliffhanger que é imediatamente respondido não é um cliffhanger. O sentimento do cliffhanger vem normalmente de 3 lugares diferentes: causa, sequência e consequência. O mais simples de ser usado é o de sequência, quando a tensão é causada por não sabermos o que vai acontecer a seguir, mesmo quando entendemos o que aconteceu. O caso clássico do personagem pendurado no penhasco é um ótimo exemplo. Ele vai cair? Vai se salvar? Vai ser salvo por alguém? Não tem como saber. Apesar de eu dar muitos exemplos de livros, a minha história favorita de cliffhangers é a da série Agents of S.H.I.E.L.D. Porque todo final de temporada eles tinham certeza que a série ia ser cancelada. Então eles inventavam um final mais misterioso e tenso do que o outro, sem dar nenhuma resposta ou noção do porquê aquilo aconteceu. E, inevitavelmente, a fanbase exigia mais uma temporada, quase como o que a Sherazade fazia com o rei. Outro tipo de cliffhanger é o da causa, quando entendemos que algo aconteceu, mas esperamos pela revelação de como aquilo aconteceu. O personagem está pendurado no penhasco e é salvo por uma pessoa misteriosa. Esse momento de revelação de um personagem é muito usado como cliffhanger, mas não precisa ser a revelação de um personagem. Pode ser a revelação de uma nova habilidade mágica ou das motivações de um personagem que tomou uma atitude que parece inicialmente estranha.
como um guarda que abre a cela dos heróis para que eles possam escapar. Ele é um agente duplo, ele só odeia o líder do Império, ele está secretamente apaixonado pela mocinha. Me diga agora, eu preciso saber. E também existem os cliffhangers de consequência. Geralmente, uma grande revelação é feita ou um acontecimento trágico ocorre e o público não sabe exatamente qual vai ser a reação dos personagens daqui em diante. Pode ser algo que quebra o nosso grupo de heróis e força eles a se afastarem. Pode ser uma revelação sobre o passado do herói que força ele a mudar sua abordagem durante a aventura. Pode ser a revelação de que o nosso par romântico é casado com a nossa melhor amiga. Oh, não! Nós sabemos que não se trata de um perigo iminente, mas é algo que pode mudar o curso da história. Como eu prometi que iria dizer como fazer um bom cliffhanger dentro de uma história curta ou solo, chegou a hora de entregar o que eu prometi. Os meios mais comuns de fazer isso envolvem a mudança de ponto de vista. Ou seja, você deixa um personagem em um momento crítico para a história e, na mudança de cena, leva a narrativa para outro personagem, que está em uma situação diferente. Assim, você atrasa o desenvolvimento da parte da história que ficou em suspenso, enquanto desenvolve o que está acontecendo com outros personagens, geralmente em outro local e contexto. Outra forma de fazer isso é com a mudança de tempo. Você vê isso acontecer muito em mangás, quando um personagem está no meio de um combate, prestes a ser atingido por um ataque mortal e, de repente, a cena muda para 6 capítulos mostrando o treinamento desse personagem. Mas outra forma de fazer isso é indo na direção oposta e fazendo um flash forward, um avanço na trama. Ao invés de mostrar o combate, você avança 6 meses no tempo e mostra os resultados daquela luta. Frequentemente, um autor faz isso para revelar aos poucos o que aconteceu e trazer um plot twist atrasado. Aliás, se quiser ver vídeo de plot twist, já tem aqui no canal, link no izinho ali no canto. Talvez o herói pareça terrivelmente abalado pelo resultado do combate. O público acha que o trauma veio de ele ter sido derrotado, mas na verdade o trauma vem de ele não ter se controlado e perecido seu oponente, ou alguém se sacrificou para salvá-lo no último momento. Eu devia anotar essas ideias para usar depois. A digressão também é uma forma de atrasar o resultado de um evento para deixar o público na expectativa. Ao invés de dizer o resultado de uma ação, entramos na mente dos personagens para avaliar o que eles estão pensando durante o que está acontecendo. Essa versão pode ser parecida com o flashback, mas não exatamente, porque nem sempre ela envolve memórias, mas pensamentos. Um exemplo é no musical Hamilton, em que, em meio a um duelo, justamente na hora que as armas são disparadas, o tempo congela e vemos o que cada um dos duelistas estava pensando quando deu seu tiro. E esse mesmo conceito pode ser aplicado em uma história curta ou em um capítulo de um romance. Cliffhanger é uma maneira de manter a sua audiência cativa. É uma ferramenta que permite criar histórias mais interessantes a cada cena, a cada página, a cada palavra. É a maneira certa para terminar uma história, sem ter que terminar uma história, deixando aquele gostinho do que há por vir. E falando no que há por vir, tem muito mais coisa vindo no canal daqui pra frente, mas isso fica para um próximo vídeo. Se você já tem um palpite do que é, deixa aí nos comentários e vamos ser quase amigos.